Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas a todos vocês a mais uma das conversas sobre o direito civil. Dessa vez, estou muito feliz por receber aqui o professor Rodrigo Toscano de Brito, que também muito generosamente aceitou o meu convite para participar. Ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Rodrigo, embora já tenha estado com ele em alguns eventos, sobretudo os eventos do IBDFAN, desde a primeira vez que eu o vi no congresso, não no último do ano passado, mas no outro. Eu já tinha ficado muito admirado, passei a acompanhar o professor Rodrigo, depois fiquei muito feliz quando ele criou. Acho que foi logo naquela ocasião, Rodrigo, se não me engano, em 2017, que você criou o perfil do Direito Civil Brasileiro. Então, até só pela escolha, do nome do perfil, já fiquei muito admirado, e das ideias também. Então, desde então, venho acompanhando o professor Rodrigo, que inclusive acabou de comemorar mais uma marca, do número de seguidores. Isso é muito importante, Rodrigo? Eu tenho sempre enfatizado para os meus colegas que a gente precisa se adaptar aos novos tempos. Então, a gente vive hoje uma realidade em que vai ser muito mais provável que o aluno vá buscar material de estudo no YouTube do que em um portal de periódicos. Isso não torna os periódicos menos importantes, sem dúvida alguma, mas torna essas novas tecnologias muito importantes. Então, nós, professores, a gente tem que ocupar esse espaço para poder levar uma mensagem de qualidade, considerando que, muitas vezes, essa vai ser a primeira fonte consultada pelos novos alunos, e isso provavelmente vai ser intensificado daqui para frente. Então, nesse sentido, eu sempre recomendo aos meus alunos que sigam o Direito Civil Brasileiro, agora já com canal no YouTube também, então é uma fonte muito importante de material. Então, por isso, eu muito humildemente, aqui, quem sou eu, mas te parabenizo e deixo registrado aqui a minha grande admiração. E a ideia dessa conversa de hoje é que a gente discuta o assunto da uso capião. O assunto da uso capião, na verdade, é um assunto que rende inúmeras conversas, mas é um assunto que hoje tem uma importância muito significativa no planejamento patrimonial que as pessoas têm buscado fazer. E, sobretudo, Rodrigo, como professor, eu tenho tido a experiência de dar a matéria de Direito das Coisas. Muitas vezes a gente nota, aliás, isso desde o início do curso de Direito, em aulas de introdução, em aulas de Direito Civil, a gente sente que o aluno, muitas vezes, tem uma antipatia pela uso capião, pela ideia de a uso capião ser a aquisição pelo uso, ou seja, aquele que não era proprietário, mas exerceu a posse com determinadas características previstas em lei por um determinado período de tempo, ele acaba adquirindo a propriedade, independentemente da vontade do proprietário. E muitas vezes os alunos, sobretudo, e muitas vezes o leigo também, tem uma impressão de que a uso capião é uma ferramenta. Eu tenho até um aluno, Rodrigo, que costuma dizer que o direito civil muitas vezes é o direito da malandragem. E eu fico admirado dessa ideia dele e tento mostrar para ele que não é bem assim, mas quando ele pensa em uso capião, ele ainda fez obrigações esse semestre, ainda está longe do direito das coisas, mas ele tem uma antipatia. E eu tenho dito que não, na verdade, quando surgiu lá pela primeira vez no direito romano a primeira noção de uso capião, a ideia era justamente que você pudesse dar segurança jurídica consolidando situações em que tinha havido um problema na aquisição da propriedade. Então, era necessário que o tempo remediasse aquela situação, justamente para que você pudesse garantir o patrimônio da pessoa, a circulação das riquezas. Então, ela tem muito mais esse caráter de consolidar situações, de poder trazer uma segurança patrimonial, não só para o próprio uso capiente, mas também para toda aquela comunidade. Isso muito mais do que a visão que às vezes as pessoas têm de ser a malandragem, de ser a aquisição daquele que invade, do ladrão, etc. E, enfim, hoje aqui, Rodrigo, por exemplo, no município em que eu moro, que é vizinho de Belo Horizonte, no município de Nova Lima, há alguns problemas em algumas áreas, inclusive aqui, não no bairro que eu moro exatamente, mas em bairros próximos aqui, áreas que tiveram um problema com documentação. Aqui a gente tem um único cartório de registro de imóveis no município, e, infelizmente, o documento, e é um município enorme, é até maior do que Belo Horizonte, ainda em grande parte é desabitado, por isso que Belo Horizonte tem crescido para cá, sabe? E eu não sei como é que está isso atualmente, mas eu lembro que anos atrás, quando eu dei aula de Direito das Coisas pela primeira vez, ainda como substituto na UFMG, nós fizemos uma pesquisa, a turma e eu, e nós vimos que constava até no site do município que a uso capião era uma política para você regularizar certas áreas do município, porque como havia, o cartório tinha tido perda de documentos, muitas vezes os particulares também não tinham documentos. Então, se não fosse pela via da uso capião, você ia acabar tendo grandes áreas do município que não iam ter como ter solução. Eu já tive a ocasião de trabalhar durante um tempo também no município de Ouro Preto, que também é aqui próximo, também tem um único cartório de registro de imóveis. O município de Ouro Preto é gigantesco,
é muito maior do que Belo Horizonte, né? Inclusive já houve até municípios que se desdobraram dele, e esse único cartório de registro de imóveis chegou a pegar fogo na década de 80. Então, muitos documentos se perderam também naquela época, você não tinha digitalização, você não tinha essa garantia, né? Então, muitas vezes, a usucapião vai ser uma ferramenta adequada para que você possa fazer o planejamento patrimonial. Eu tenho levantado, inclusive, esse caso está até ficando repetido, né? Mas eu achei muito interessante, apesar de advogar aqui em Minas, eu cheguei a ter um cliente recentemente que tinha um apartamento na praia. Eu não sei até como é que é aí na Paraíba, Rodrigo, eu tenho muito interesse até por esse assunto. Eu nasci numa cidade que é majoritariamente enfiteuse privada, da família imperial, porque eu nasci em Petrópolis. E recentemente eu tive um cliente no escritório que tinha um apartamento na Praia do Forte, em Cabo Frio, e a solução, assim, não vou entrar nisso, até porque, né, a gente não preparou os nossos espectadores para as bases disso, mas a solução para o caso dele era tentar uma usucapião de enfiteuse. Então, isso mostra, né, o tanto que a gente precisa realmente se preocupar com a situação da usucapião para fins de planejamento, para fins de regularização. E há algumas questões da usucapião que até hoje são controvertidas, né, algumas questões para as quais a gente ainda não tem resposta muito segura. Algumas que são antigas e outras que são novas, por conta de mudanças legislativas. Então, eu queria te deixar muito à vontade, Rodrigo, a ideia dessas conversas mesmo é que elas sejam leves, né, que a gente vá tocando em pontos que são importantes para atrair a atenção dos ouvintes, mas assim, com muita informalidade. Então, como eu tinha te dito antecipadamente, eu gostaria de te ouvir, se você não se importar primeiramente, com relação a dois aspectos. Eu sou um fã do direito antigo, sabe, Rodrigo? Eu sempre começo a estudar qualquer assunto pelo direito do século XIX. Isso foi uma característica que eu aprendi na UFMG e não consegui me desapegar dela. E ali na lição clássica, né, os autores todos, em geral, concordam com esse ponto. Eu não me lembro, aliás, de quem discorde, com relação a dois aspectos. Primeiramente, quando a posse é adquirida por modo injusto, né, ela passaria por um período de validação. Então, o critério antigo, tradicional, era o critério de ano e dia. Então, depois que a posse se tornava velha, né, justamente depois de um ano e um dia da aquisição, aquela posse que tinha sido adquirida injustamente, ela passaria a ser posse justa. E, portanto, o tempo para fins de usucapião, ele começaria a correr dali, né? Ele não incluiria esse período inicial em que a posse foi injusta. A ideia, naturalmente, seria que aquele era um período razoável, né, Rodrigo, para que o possuidor vitimado, esbulhado, lesado, para que ele protegesse a sua posse. Mas se ele deixou transcorrer esse período e nada fez, ele ainda continua tendo direitos, né? Ele ainda continua tendo proteção possessória. Se ele for proprietário, ele ainda continua sendo proprietário, mas aí já começaria a correr o tempo de usucapião. Como o Código de 2002 não tratou da posse nova e da posse velha, muito embora esse ainda seja um critério, por exemplo, que o CPC utiliza até para determinar o procedimento da ação possessória, esse assunto ficou um pouco esquecido, mas ele é extremamente importante, porque, afinal de contas, a gente está falando de tempo para a aquisição da propriedade pelo usucapião, o que vale, inclusive, para coisas móveis, né? E ainda por cima, o prazo das coisas móveis é mais reduzido. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre isso e também queria saber se você concorda que ainda ou não, né, fica à vontade, se você acha que ainda se aplica no direito contemporâneo também a lição clássica, né, que vem, aliás, desde os tempos do direito romano e que nós tínhamos na época do Código de 16 e que ainda aparece de leve, né, no Código de 2002, no artigo 1208, no sentido de que a posse precária não poderia ensejar a usucapião. Para aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não dominam muito esses assuntos, a posse injusta ela pode ser adquirida violentamente, né? Seria o caso de quando você é vítima de um roubo, né? A pessoa toma violentamente a coisa de você. Ela pode ser adquirida clandestinamente, quando ela é adquirida sem legitimidade, mas às escondidas do proprietário ou do legítimo possuidor, e ela pode ser adquirida precariamente. Esse é o terceiro vício da posse. E ela é adquirida precariamente quando, num primeiro momento, você entrou na posse legitimamente, por exemplo, porque você pegou a coisa emprestada ou alugou a coisa. E justamente porque são negócios jurídicos, né, transitórios, ou seja, em algum momento você vai ter que restituir para aquele que celebrou o contrato com você a coisa. Se você descumpre a sua obrigação de restituir, né, aí aquela sua posse, que até aquele momento era justa, até aquele momento era legítima, ela vai se transformar em uma posse injusta. E aí justamente o vício é esse da precariedade. Esse é o caso que, no direito romano, é claro que a gente não precisa manter a lição, né? Mas eles consideravam muito grave porque havia ali a quebra da confiança. Então, o proprietário legítimo possuidor tinha te transmitido a posse acreditando que você cumpriria a obrigação de restituir.
né? E por isso, por essa tradição, que eu nem sei mesmo, Rodrigo, se ela ainda se aplicaria se a gente for pensar em como deveria ser, né? Eu não sei se deveria ser assim, mas a princípio, né, o Código Civil de 16 trouxe com uma redação não muito fácil, mas que era classicamente interpretada, sobretudo pelo próprio Clóvis Bevilacqua, né, na sua obra clássica de comentários, no sentido de que o Código impedia a convalidação da posse precária. Quando o Código diz que não se na verdade, no que hoje é o artigo 1208, né, que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, nem autorizam a sua aquisição, uso de violência e clandestinidade, né, a interpretação clássica que se fazia era no sentido de que a posse violenta e a posse clandestina convalidam, e aí isso aconteceria depois de ano e dia. Já a posse precária, não. Para quê? Para evitar que aquele que pegou um livro seu emprestado e nunca te devolveu possa depois se recusar a devolvê-lo, alegando em sua defesa a aquisição por uso campeão. Essa era a ideia, né? O Código de 2002 reproduziu quase que ipsis literis, assim de cabeça, não me lembro exatamente, mas eu acho que foi ipsis literis a norma do Código anterior. Poderia ter melhorado para evitar essa divergência interpretativa que podia surgir, né, Rodrigo? E não melhorou. Então, nem deixou claro que a posse precária pode convalidar, mas também não melhorou a redação para dizer que ela não pode, né? E a gente tem muitos casos. Aliás, eu diria até que, com relação a imóveis, a minha experiência como advogado mostra que você tem muitos casos em que ali está o problema, né? Pessoas que pegaram um imóvel emprestado, às vezes pessoas que obtiveram um empréstimo pela família mesmo, às vezes o pai fala, olha, você pode morar nesse meu imóvel, e a pessoa fica ali por muito tempo, e depois ela levanta a questão da uso campeão, e a princípio, né, a gente teria ali duas situações, uma que é a da autorização, né, por meio da tolerância ou da própria expressa permissão, esse é um outro assunto, né? E aí seria um caso em que talvez não houvesse posse pela interpretação clássica, mas não foi o que a gente separou para discutir hoje. Mas se você tivesse um comodato, você teria a situação, olha, se o comodato acabou, você descumpriu a obrigação de restituir, né, a sua posse não enseja uso campeão com base nessa interpretação antiga. Então, sem me estender demais, eu acho que até que já falei muito, quero muito ouvir o Rodrigo, a gente poderia começar por aí, Rodrigo, e aí você fica à vontade para levantar outros pontos que você acha que sejam interessantes para a gente trazer para o debate da campeão. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito bem, Felipe. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que você é uma testemunha realmente ocular de quando começou ali aquela ideia do direito civil brasileiro, né? De fato, foi justamente naquele evento lá do nosso IBDFAN, né? O instituto pelo qual nós temos um grande carinho, uma grande atenção, nós ajudamos mesmo o IBDFAN, né? E temos uma atenção muito grande pelo trabalho que é feito ali. E no evento de 2017, eu comecei a perceber, um pouquinho antes da chegada, inclusive em Belo Horizonte, que, de fato, a gente estava mudando essa percepção de informações no âmbito da internet, né? Informação jurídica no âmbito da internet. E achei, isso vinha na minha cabeça um pouquinho antes, só achei que não tinha digamos assim, um foco de estudo organizado sobre o direito civil, no âmbito do Instagram propriamente, né? Eu disse, poxa, por que não nós criarmos aqui um ambiente que seja propício para um estudo de direito civil realmente de um nível bom, um nível que as pessoas possam realmente tirar algum proveito, né? Foi quando surgiu o direito civil brasileiro, e ali, inclusive, no evento, eu fiz a divulgação da palestra, que normalmente nas palestras eu faço a divulgação logo em seguida, né, dos slides da palestra, e foi ali que, na verdade, passaram a participar os primeiros, digamos assim, os 200 seguidores do nosso Instagram, né? E ao longo do tempo, como você já disse, isso tudo se consolidou. É importante que os nossos colegas professores, principalmente, compreendam isso, né? É difícil, às vezes, a gente compreender isso. Isso não é fácil, principalmente na nossa geração aqui, é um pouquinho mais complexo essa compreensão, mas, de fato, nós mudamos o locus de aula, e agora com a pandemia isso ficou muito mais claro, né? Nós não vamos propriamente precisar mais de uma sala de aula física. Claro que a gente vai voltar para a sala de aula física, talvez em 2021 agora, porque esse ano certamente a gente já não volta mais, mas eu tenho quase certeza que a gente vai dividir esse espaço eletrônico e físico, sabe? A gente está vendo que se todo mundo tiver agora mesmo aqui tendo a aula conosco, assistindo a nossa conversa, né? Eu tenho certeza que vai ter o mesmo nível de aprendizado,
né, que certamente teria em sala de aula. Portanto, eu fico feliz em saber que você estava ali vendo o nascimento do direito civil brasileiro, e principalmente porque eu preciso também deixar esse registro aqui gravado no YouTube, porque eu sei que vai ficar durante muitos anos, né, no YouTube. O YouTube tem essa possibilidade de quase uma eternidade, pelo menos no momento atual, né, de lhe dizer que é bom que a gente também tenha tido outros empreendimentos na área, no meio eletrônico, no ramo do direito civil, muito especialmente, que é o nosso ramo, né, de alta qualidade, como é o seu caso. Isso é importante que a gente diga, né? Nós não queremos fazer um Instagram por fazer um Instagram. Nós não queremos ter um canal de YouTube simplesmente por ter um canal de YouTube. Nós queremos ter um local de qualidade, de informação de qualidade, de opiniões de qualidade, ainda como você também já deixou bem claro, ainda que divergente entre as pessoas, claro que no mundo jurídico tem opiniões de vários matizes, né? A gente sabe disso, mas você tem preservado muito isso é muito importante. A gente não está no mundo eletrônico por estar, não, a gente não está aqui para aparecer, a gente está aqui para fomentar realmente uma discussão relevante sobre o direito civil, né? Então, fica aqui esse meu registro, você com o seu canal, com o que você usa o seu próprio nome, e também no canal do YouTube, tem uma estrada muito grande pela frente, você faz parte de uma geração que vai aproveitar muito mais do que a minha já. A minha, eu já perdi alguns anos nisso. Se eu soubesse que era tão bacana, eu já deveria ter começado bem antes, na verdade. Mas você tem aí um amplo caminho aberto pela frente, e isso fica também como dica para os nossos colegas, né, que estão nas faculdades com a gente, que também estão no dia a dia ali com a gente, que há espaço para todo mundo, cada um tem a sua visão, o seu mundo, o seu modo, né, a sua apresentação, como é o caso, inclusive, da apresentação que você faz, muito bacana, muito séria, muito correta, né? Isso é muito bom, porque também tem os outros que não gostam de fazer assim, e, enfim, a internet tem espaço para todo mundo, é um ambiente sem tamanho, né? Não há tamanho. E também eu queria fazer um outro grifo interessante, que é para lhe dizer o seguinte: você sabe que Belo Horizonte é uma cidade que eu frequento desde 2003, né? Desde muito tempo já, aliás, desde 2001, que eu vou a Belo Horizonte, pelo menos bianualmente, mas nesses intervalos eu também vou para outros afazeres, mas muito por conta do IBDFAM mesmo. E Nova Lima é um local que eu também conheço bem, porque alguns amigos meus moram aí em Nova Lima, então eu acabo frequentando bem também Nova Lima, conheço os condomínios da região, né? É um lugar extremamente aprazível, né? Portanto, eu sei também das dificuldades as dificuldades fundiárias que há nessa região, no entorno da cidade de Belo Horizonte, e também conheço ali algumas áreas que ficam ali na divisa de Nova Lima com Belo Horizonte, com alguns bares bacanas também, sabe? Belo Horizonte tem essa... Mas, Felipe, olha, esses temas de direito das coisas, eu sou muito apaixonado por eles, sabe? Você sabe que nem todo mundo gosta de dar aula de direito das coisas, né? Mas a gente dá aula de direito das coisas porque a gente gosta mesmo. Não é, digamos assim, aquele momento, digamos, mais aprazível, talvez, para os alunos. Alguns alunos não gostam, vem ali, entre aspas, mal acostumados com bons temas sobre contratos e responsabilidade civil, né, quando estão fazendo a graduação, e quando chegam ali no direito das coisas, acaba encontrando de cara, por exemplo, discussões sobre a distinção entre direito obrigacional e direito real, né? Passa a transitar por uma área muito movediça, que é a posse, como a gente sabe, né? A posse ela é um tema muito movediço, né? Depois aí começa a melhorar um pouco, começa a ter a concretude do direito de propriedade e do direito real sobre coisa alheia, né? Mas o que chama muita atenção da gente, como você já grifou bem, é justamente esse nosso sistema que nós temos de aquisição da propriedade no Brasil, admitir dentre as três possibilidades, né? Isso também é uma questão muito interessante. Eu sempre digo isso para os meus alunos: quando você receber um caso de direito das coisas e que vai tratar
sobre a propriedade, não tenha medo de pensar em apenas 3 modos de aquisição da propriedade, porque a solução vai estar ali de todo modo. Ou ela foi, ou houve o registro do título, ou houve a uso capião, ou então houve a cessão. E ali é onde você vai buscar a sua solução. Você tem que ficar adstrito a essas possibilidades, né? O sistema que nós temos sobre a uso capião no Brasil é bem múltiplo, né? E a essas alturas bem complexo, porque à medida que o tempo passa, vai se inserindo mais temas mesmo nessa questão relacionada ao uso capião, né? Tradicionalmente, se você parar para pensar, veja bem que coisa interessante. Tradicionalmente, nós dávamos aula, eu me lembro, a minha primeira aula de Direito das Coisas, ela é, para mim, histórica, porque ela foi dada na Faculdade de Direito de Jaú, no interior de São Paulo. Na época eu morava em São Paulo, capital, e nós íamos até Jaú dar aula uma vez por semana lá, e a convite do professor Rui Piva, que certamente vai nos escutar, que também nos acompanha pela internet, uma grande figura, um grande professor, um grande amigo também. E nós íamos lá nas aulas da Universidade, da Faculdade de Direito de Jaú, e ali foi quando, pela primeira vez, nós tratamos do tema relacionado ao uso capião, isso ainda em 98, se eu não me engano, 97, 98, por ali. E você veja, quando a gente tratava da uso capião, que nós tínhamos à disposição. Tudo bem, que já tinha a Constituição, já havia chegado ali, mas o foco principal se dava na uso capião extraordinária, ordinária, que era, digamos, o modo que a gente normalmente usava, né? Antes de 88, eram os dois modos, os dois tipos, né, de uso capião que nós tínhamos previstos, né? Depois que a Constituição de 88 veio a possibilidade da uso capião, das duas uso capiões especiais, né, como é o caso da especial urbana e da especial rural, né? E dali, então, aí veio o Estatuto da Cidade de 2001, que aí veio a uso capião coletiva, né? A indígena já existia há mais tempo, lá atrás, né? Quando chegou ali em 2012, se eu não me engano, 2012, já foi bem depois do Código Civil, veio a uso capião por abandono do lar, né? Aquela prevista ali no 1240, letra A do Código Civil, enfim, acho que é mais ou menos por essa época aí. Então, a gente teve uma espécie assim de inflação, né? digamos assim, de modos de aquisição da propriedade pelo uso capião, dos tipos, né, que nós temos: o uso capião extraordinário, ordinário, especial urbano e rural, coletivo, familiar, né, que é para abandono do lar, e o indígena, né? Quer dizer, nós temos um rol muito complexo em torno desse assunto hoje. E ainda, para também vir completar tudo isso, veio a questão relacionada aos meios, né, de você requerer a uso capião. Antes a gente só tinha o meio judicial, e a gente passou a ter o meio extrajudicial também, né? E isso foi eu acho que isso é uma vitória para o brasileiro, né? O brasileiro passou a ter essa possibilidade. Claro que muitos registradores de imóveis no Brasil ainda têm um certo receio, apesar de haver uma regulamentação sobre o assunto do CNJ, mas há um certo receio de se fazer a uso capião pelo meio extrajudicial, com medo de que eventualmente alguém venha a fazer uma impugnação e pedir uma indenização, caso o imóvel seja registrado depois do trâmite da uso capião extrajudicial. Mas, enfim, nós temos essas duas possibilidades hoje, os dois mecanismos, os dois procedimentos, né? O procedimento judicial ou o procedimento extrajudicial, que serve para qualquer tipo de uso capião, embora haja uma dúvida ali se aplica ou não ao uso capião por abandono de lar, que realmente é um assunto que a gente pode tocar depois um pouquinho. Nesse entorno todo, existem discussões que são tradicionalíssimas, como essas duas que você levantou, né? Porque aí a gente, de fato, quando a gente vai tratar da uso capião, nós temos que necessariamente tratar de um dos elementos da uso capião, que é justamente a posse, né? E a posse, como você bem acentuou na sua explanação inicial, ela sempre foi um ambiente muito movediço, como eu já disse, muito complexo, né? Não é nada, digamos assim, nada muito de fácil percepção no primeiro olhar, né? E o que acontece com a posse no primeiro momento você tem ali a aquisição, quando se dá por meio indevido, você tem posse injusta, né?
E a lei diz que a posse é injusta justamente porque contém um dos três vícios, como você bem pontuou, né? Ou o vício da violência, ou o vício da clandestinidade, ou o vício da precariedade, né? E se há vício, na verdade, a lei não dá guarida a essa posse, né? Só que a lei, embora a lei civil, a lei material civil não trate realmente do prazo de ano e dia, né? A lei processual ainda trata realmente, como você já disse também, né? O Código de Processo Civil atual trata desse assunto, não me recordo agora o artigo exatamente, mas trata de um ano e dia, mas ali dando uma conotação de que, de fato, ele estava mais preocupado com as liminares possessórias, né? Se com mais de ano e dia ou com menos de ano e dia, né? Você teria ou não a liminar possessória. Parece que a preocupação maior do Código de Processo Civil é exatamente essa, né? O que implica dizer o seguinte, que me parece que o tempo de posse ele deve ser contado desde um primeiro momento em que houve ali a chegada da pessoa no bem, que passou a ter a posse direta, digamos assim, posse direta no sentido, claro, no sentido físico, não, até porque não há desdobramento da posse, né, no caso de uma invasão, por exemplo, né, no caso dos imóveis, e acho que a partir dali deve-se contar realmente o prazo. Agora, há uma dúvida, uma parte da doutrina acha, de fato, que essa contagem deve se dar depois que passa o vício, né? Depois que o vício convalesce. E aí, já entrando na segunda pergunta que você fez, na segunda indagação, que eu acho que ela é muito interessante também, riquíssima, por sinal, né? Desses três vícios da posse, o Código Civil de 2002 continuou repetindo que o único vício que não convalesce, embora não diga diretamente, você fez uma explanação excelente sobre isso, né? Lá não diz assim, não convalesce o vício da precariedade, né? Ele diz, convalesce o vício da violência e da clandestinidade, mas não convalesce o vício, mas não diz que não convalesce o vício da precariedade. Mas também não diz que convalesce, ou que não convalesce, enfim, o código ele acaba transitando por uma área que deixa isso aí bastante nebuloso. Se a gente for olhar a doutrina brasileira hoje, a doutrina ela é majoritariamente ainda no sentido clássico, né, dizendo que a pós-precária ela não convalesce, né? Portanto, mesmo passado um ano e um dia, quando eu deveria ter devolvido a coisa ao outro possuidor que me deu a posse direta em razão de um título justo, como é o caso, como você bem lembrou, do comodato, como é o caso da locação, né? Como é o caso dos arrendamentos, né? Do que mais, enfim, dessas circunstâncias do usufruto, né, também, né, que também Sim. é desmembramento, né? Então, você chegou ao final desses períodos que você determinou num título justo, que é um contrato de locação, de comodato, contrato de constituição de usufruto temporário, por exemplo, né? Você, de fato, teria que devolver a coisa ao outro possuidor e não o devolvendo, você tem o vício da precariedade, né? Que, em tese, poderia se imaginar ali que ele convalesceria no prazo de um ano e dia também, como diz a lei, né? Só que, como você já pontuou, e como realmente está lá no Código Civil, no 208, não trata do convalescimento dessa posse precária, né? Em atenção justamente a não deixa de haver uma derrapada, digamos assim, da lei, né? Já a gente adota até a teoria objetiva da posse, né? Mas nessa hora você veja que há um certo quê de subjetividade, né? Porque por que no fundo não está dito ali sobre a precariedade? Porque aquele que está com a posse da coisa nas mãos, ele sabe que tem que devolver para alguém, né? Então ele tem essa noção, né? Agora, veja, eu até acho que esse seria, na minha cabeça, eu sou meio tradicionalista com algumas coisas, sabe? E essa, eu confesso a você, que eu sou bem tradicionalista mesmo. Eu particularmente sigo a doutrina que acha que não convalesce. Mas eu não vou negar a você que existem circunstâncias em que a sustentação disso ela fere frontalmente a função social da posse e da propriedade, consequentemente, em razão da chegada da propriedade nas mãos daquele usucapiente, né, digamos assim. Né? E quais são essas circunstâncias? Veja só, um caso prático que é muito usual. Você mesmo falou ainda agora há pouco em algo que passou
bem na frente desse caso, né? A pessoa aluga o imóvel para uma outra pessoa, né? Esse locador não é viúvo, por exemplo, né? Esse locador, ele não tem filhos, imagine só uma situação dessa, né? Já não tem mais filho, porque morreu, porque nunca teve filho mesmo, né? E dali então ele morre, né? Morreu, os locatários souberam do falecimento dele, né? Procuraram saber onde é que se localizava alguém para continuar, inclusive, pagando o aluguel, desapareceu essa pessoa, né? E ninguém também tomou conhecimento. E quem morreu aí depois, algum tempo depois, foram os locatários que estavam ocupando a coisa, né? E ali assumiu uma outra pessoa, a posse foi transmitida para uma outra pessoa, seja lá herdeiro ou não, alguém transmitiu, contou essa história toda e transmitiu. E ali foi se exercendo uma posse com a ampla e claríssima função social, que isso é uma questão interessante. Tem a moradia, muitas vezes tem uma outra função que seja, sei lá, a renda que a pessoa tenha, né? Está gerando tributação para aquilo ali também, né? Tem pagamento de tributos, enfim. A propriedade, a coisa está regularizada, portanto, não está ferindo aspectos urbanísticos da cidade, eventualmente, né? Então, você começa a pensar o seguinte, aí lá na frente, depois de 30 anos, a pessoa chega, poxa, isso aqui ninguém veio reclamar, não tinha herdeiro para reclamar lá do locador. Né? Os locatários morreram, passaram para outro ali que já está na mão desse outro terceiro, e aí você fica pensando, poxa, quer dizer então que você não vai dar solução para uma situação dessa? Não, você, na explanação inicial que você fez, você foi muito claro nisso. O Instituto da Uscapião, um instituto romano que vem justamente para consolidar e estabilizar a propriedade, né? Nós temos um fetiche, né? O professor Rodrigo Mazei que diz isso, né? Nós temos um fetiche pelo direito de propriedade e a gente busca a propriedade de todo modo no nosso dia a dia, né? Então, como a gente gosta muito do direito de propriedade, a gente vai perguntar, poxa, essa pessoa que está lá há 30 anos, 20 anos, 25 anos, não vai ter a propriedade em suas mãos, consolidada através de uma ação de usucapião, mesmo de outro mecanismo de usucapião, né? Extrajudicial, por exemplo. Então, eu acho que nessas circunstâncias a gente tem que admitir que a função social da posse, exercida em razão da posse, ela deve se sobrepor a esse aspecto mais clássico, né, da análise. Né? Mas, por exemplo, isso não deve atender a uma circunstância mais, digamos assim, mais normal que a gente costuma ver. Eu loquei, o cara não me devolveu. Eu entrei com a ação, depois eu deixei passar um prazo ali e a posse dele eventualmente possa ter se consolidado, um imóvel com menos de 250 metros, por exemplo. Aí o cara vai, com 10 anos depois, ingressa com a ação, sabendo ele, eu sou o locador, ele é o locatário, sabendo ele que tem que devolver a coisa. Né? Eu acho que aí, mesmo tendo passado o tempo, eu acho que não há convalescimento e, consequentemente, não seria possível a usucapião, sabe? Nesses casos, eu realmente tenho uma visão muito clássica dessa questão. Né? Mas nos outros, em que você não tem saída para, ou que você deva prestigiar a mesma função social, me parece que seria o melhor caminho. Né? Maravilha, Rodrigo, concordo 100% com as suas observações, fiquei muito feliz com elas. Eu tenho, desde os tempos da graduação, uma preocupação muito grande com fontes do direito, Rodrigo. Eu não saberia te explicar hoje por que isso surgiu. Eu acho que, na verdade, surgiu por ver os embates, sabe? Por ver que, às vezes, você tinha uma norma no código e aí você via, eu tive uma experiência no Tribunal de Justiça que foi muito importante na minha formação, primeiro como estagiário, depois formado, fiquei um tempo como assistente, depois como assessor. Então, era muito interessante. Aliás, Rodrigo, eu me apaixonei por esses assuntos desde essa época da graduação, sabe? No gabinete chegou uma época em que eu me tornei o estagiário que tratava desses casos, sobretudo na equipe, sabe? Então, quando eles chegavam na nossa divisão, ali entre os estagiários, quem iria fazer pesquisa de qual caso, eu tentava fazer sempre dos casos que envolviam o direito das coisas. Sabe, gostei muito. Eu acho que foi muito por conta de ter estudado por Claus Burglacher, que foi o autor que mais eu estudei quando fiz o Direito das Coisas. Também não era o autor que o meu professor indicava, né? Mas eu já tinha essa predileção pelos clássicos, então estava ali entre o livro mesmo do Direito das Coisas, que foi, aliás, o último, né, que
que o Clóvis escreveu, já bem em idade avançada, e escreveu mesmo só para não deixar a coleção incompleta. E os comentários, eu acho que, sobretudo, os comentários ajudaram muito. Os comentários ao código, eu gostei muito dessa parte. E aí eu tinha essa preocupação. Você tem o Bevilacqua aí, não? Eu Na sua tenho, biblioteca? Tem, né? tenho aqui. Tenho Eu tanto tenho a muita coleção de vontade de 6 ter, sabe que eu volumes não dos tenho? comentários, Né? e tenho a coleção completa dele. Aliás, eu tenho, em geral, tenho até repetidos alguns dos volumes, porque quando eu comprei pela primeira vez, eu comprava o que eu achava. Depois eu entrei numa busca para tentar encontrar a primeira edição de cada um dos livros, sabe, para ter assim, esse registro histórico, né? Então, eu acho que de mais da metade eu tenho até 2 exemplares por conta de edições diferentes. Enfim, aí tenho aqui, e é o único, inclusive, que é dividido em 2 tomos, né? O livro do Direito das Coisas, que já saiu na década de 1940. É interessante a distância que você tem entre os primeiros, que saíram ali nos idos de 1890 e poucos, né? E depois a parte do Direito das Coisas. E eu sou um grande fã do Bevilacqua. Pois é, Mas, inclusive sobre o Bevilacqua, tem uma. Quando você for a Fortaleza, eu não sei se você já teve Fortaleza, mas quando você for a Fortaleza, lá no Tribunal de Justiça do Ceará, no térreo do tribunal, no hall de entrada, tem um museu do Clóvis Bevilacqua que vale muito a pena ser visitado. Inclusive, tem o próprio rascunho que ele usou, sim. Uhum. as anotações do Código Civil de 16, né? Sensacional. Tem também um fato interessante que Epitácio Pessoa, que é um paraibano muito ilustre, meu conterrâneo, era na época ministro da Justiça. Sim, sim. E escreveu para Clóvis Bevilacqua, veja, escolhendo Clóvis Bevilacqua como um civilista referenciado à época, para fazer o anteprojeto do Código Civil de 16. Né? E essa Exatamente. carta de Epitácio Pessoa para ele está lá também, o original da carta, está muito bacana. Inclusive, depois muito eu vou mandar. Eu tive lá algumas vezes já, e da última vez eu fui fazer uma ostentação oral, e no final da ostentação oral, esperando a volta para o aeroporto, ao invés de eu ir matar o tempo lá vendo pousos e decolagens, eu fiquei no Museu de... Excelente indicação, Rodrigo. Muito Eu bacana. já tive em Fortaleza muito rapidamente. Eu passei uma temporada de férias na praia de Cumbuco, ali perto, e depois tirei o último dia da viagem para ficar em Fortaleza. E aí eu me apaixonei por um musical que, por coincidência, era até bem próximo do hotel em que eu fiquei. É um musical lindo que chama O Ceará, se não me engano. Assim, fiquei realmente assim, até me emociono, porque eu gostei demais, lindo demais o musical, falando sobre a história do Nordeste, sobre a história do Ceará. E, enfim, como foi uma estadia muito curta, eu acabei não fazendo essa visita, mas agora, ainda por cima, depois da sua recomendação, não vou deixar de fazer, porque eu tenho uma paixão enorme pela história do direito. Com certeza vale a pena, você vai gostar. Não tenho dúvida. E só porque você tocou aí no assunto, eu sei que não tem a ver, eu sei que a gente tem uma limitação de tempo, mas um fato que eu sempre achei muito curioso foi ver que o Campos Salles, quando era ministro da Justiça, na tentativa de conseguir o Código Civil para o Brasil, contratou o Coelho Rodrigues, e depois, como presidente da República, autorizou o ministro da Justiça, que aí era o Epitácio Pessoa, a contratar um novo jurista, e veio o Clóvis, e finalmente foi o jurista que deu certo. Tem uma passagem muito interessante do Rui Barbosa, num texto, eu não lembro agora em qual jornal que ele publicou, atacando a escolha do Epitácio Pessoa, dizendo que nada de bom se havia de esperar do Clóvis Bevilacqua, porque faltava a ele a vernaculidade, a casta correção do escrever. Ou seja, a briga já começou antes mesmo do Clóvis ter escrito uma única linha de projeto, né? Mas, enfim, voltando, eu estou preocupado realmente com o tempo. Né, não, mas para tá nossa... tranquilo. Eu marquei a outra reunião às 20h30, tá tranquilo aqui. Vamos em frente. Ok. Eu fiquei, então, com essa preocupação, né, voltando, né, para emendar, com as fontes do direito, Rodrigo. E acho que o objetivo do direito não é a segurança jurídica, sem dúvida alguma. O objetivo do direito tem que ser garantir, né, o exercício de direitos fundamentais e tudo mais. Mas a segurança jurídica é sempre bem-vinda, porque você sempre vai poder exercer melhor, né, com mais tranquilidade os seus direitos quando há segurança. E nesses casos de direito patrimonial, a norma tem que ser a segurança. Né? Nesse caso específico, como nós não temos as normas tão claras no Código de 2002, poderíamos ter tido, eu sempre fico muito angustiado com o Código de 2002, porque havia questões que a gente já sabia que eram problemáticas do Código de 16, que o Código de 2002 poderia ter resolvido, e não resolveu. Né? Se não resolveu,
e a gente fica, então, sem a fonte legal, né? Aí me parece que a doutrina é consolidada, porque eu acho que essa doutrina é muito bem consolidada, né? Se a gente for consultar os autores ao longo do século XX, em geral, a gente não vai encontrar divergência. Então, me parece que essa deve ser a nossa fonte normativa. Se a gente não tem a segurança na norma legal, porque a norma legal continua gerando a dúvida, então acredito que essa doutrina antiga possa ser usada como fonte. Isso não nos impede de pensar em uma mudança legislativa, né, se a gente não concordar com aquela norma. Mas aí eu acho que vem a segurança se nós aceitarmos a aplicação da norma doutrinária, para evitar chegar a um campo em que a gente não tem a norma e fica aquela situação difícil para você poder fazer um planejamento, né? Então, tanto com relação ao ano e dia, quanto com relação à pós-precária, eu acho que, já que temos essa norma tão consolidada, né, é a que deveríamos aplicar. E achei muito interessante essa sua colocação da função social e concordo muito com ela. Eu fiquei aqui até pensando, Rodrigo, se talvez em alguns casos desses a saída não fosse pelo fato de que você teve uma distância tão grande, né, entre aquele contrato de comodato, de locação, e aquele momento em que você está pensando no uso campeão, que talvez não viesse essa defesa. Se a pessoa ajuizasse a ação pedindo a uso campeão, talvez aquele que naquele momento é o proprietário, porque herdou, talvez ele até desconhecesse que no passado havia aquele contrato. Então, isso talvez ajudasse um pouco, e eu concordo com você que aí nesse ponto, né, aí sim o direito civil precisa se adaptar, né, à ordem constitucional vigente. A Constituição garante o direito de propriedade, mas exige que ele cumpra a função social, e aí eu concordo com você que nesse caso muito específicos, né, muito distintos, né, ali realmente por uma questão de proteção da função social, do direito à moradia, talvez, versus aquela displicência tão grande de tantas pessoas que passaram, né, por aquela situação. Eu acho que daria para resolver. O ideal, de novo, seria que a gente tivesse uma norma clara na lei, né, mas não tendo, eu acho que a gente tem um caminho. Concordo com você. E aí, agora, só para aproveitarmos, né, uma segunda parte dessa conversa para tratar de assuntos novos, né? Aliás, um nem é tão novo. Eu queria te ouvir muito rapidamente. Eu sei que a gente tem a limitação de tempo. Sobre a uso campeão especial. A gente pode falar da urbana, que talvez fique mais fácil como exemplo para as pessoas, né? A uso campeão especial urbana, ela prevê a possibilidade de aquisição de imóveis de até 250 metros quadrados. Infelizmente, Rodrigo, não é implicância, mas eu sempre acho que o Código Civil de 2002, quando ele tenta fazer alguma coisa diferente, ele capenga, sabe? E passou tanto tempo tramitando no Congresso, por que alguém não viu essas coisas, né? Porque você veja, ok, ter a limitação é interessante. Aliás, na verdade, isso vem da própria Constituição, porque são modalidades que foram criadas pela Constituição. O Código poderia ter resolvido a questão procedimental. Que deve haver limite, porque o prazo é menor, o prazo é bem menor, se você for pensar que o prazo geral da extraordinária é de 15, quando você pensa nas modalidades especiais, você está pensando em 5, né? Então, você está pensando em um prazo de 1/3. Deve haver limite. Agora, o problema é que ninguém pensou em o que acontece quando o imóvel, objeto da posse, né, tem uma área maior constante na matrícula no cartório de registro de imóveis. Eu tenho visto muito problema dessa natureza e uma divergência muito grande entre os estudiosos, né? Porque há quem entenda que você pode usucapiar dentro daquele limite. Então, se o imóvel, vamos supor, na matrícula ele tinha 500 metros quadrados, você vai, pela modalidade especial, você vai poder usucapiar 250, os outros 250, de repente você vai até continuar possuindo, né? Se ninguém contestar a sua posse, você vai continuar possuindo e até com caráter ad usucapione e poderá adquirir depois, sendo possível outra modalidade de usucapião, na pior das hipóteses extraordinária, porque você não pode adquirir 2 vezes pela especial, né? Então você não vai conseguir, mesmo que dentro do limite. Mas e há quem entenda que não. E o que me preocupa um pouco, Rodrigo, até considerando a questão da Constituição, a relação da Constituição com essa matéria, é o fato de que, às vezes, né, eu me lembro de uma ocasião no tribunal que apareceu um caso desse. Não exatamente, mas que tocava nessa discussão. Havia um imóvel com uma área maior constando na matrícula, mas a posse efetivamente exercida era de uma área menor. E aí, se a gente está pensando na especial, né, vamos pensar que o imóvel tem 1.000 metros quadrados na matrícula, mas a realidade do imóvel já nem corresponde mais à formalidade do cartório de registro de imóveis. E aí, às vezes, você tem uma pequena construção ali de 200 metros quadrados, a pessoa efetivamente exerce a posse sobre aquela área de 200 metros quadrados e ela vai pleitear o usucapião daquela área. Porém, na hora em que ela for ter que buscar documentos, aí ela vai acabar descobrindo que na matrícula o imóvel é maior.
isso seria um impedimento para uso capião especial? Então, queria te ouvir com relação a esses assuntos. Esse tema é muito bacana também, não é? Essa é um dos que eu acho assim mais complexos, né? Até porque também é outra área que a gente tem opinião, várias opiniões, pelo menos duas, né? Uma dizendo que sim, outra dizendo que não, fora as que estão ali meio que intermediárias, né, sobre esse tema. Veja só, o que é que eu penso sobre isso? Eu posso até, não sei nem se vai muito ao encontro do que outros talvez pensam, mas é, o que eu imagino é o seguinte: a lei, de fato, ela diz lá bem claramente, se você quiser usucapi especialmente, você só pode, no ambiente urbano, até 250 metros quadrados, né? No ambiente urbano, nós temos uma limitação importante, que é o próprio direito urbanístico, né? E nessa hora que eu fico achando que, se no direito, se as regras urbanísticas daquele local não admite, por exemplo, que um imóvel tenha 250 metros quadrados, né, eu acho que aí não pode. Embora nesse raciocínio haja um embate muito forte entre as regras de direito urbanístico, que normalmente são municipais, aliás, Uhum. elas são municipais, né, por ordem da própria Constituição, e as normas que nós temos na Constituição sobre função social da posse e da própria propriedade, né? Ou seja, você acaba tendo um embate. Você vai preferir qual? O direito, você vai preferir prestigiar o direito urbanístico, que está dizendo, olha, não pode ter nesta rua, neste bairro, um Uhum. imóvel com 250 metros quadrados. Só pode ter com 300, 400, do jeito que for, né? Então, nessa hora, a gente vai ter que preferir um ou outro. E eu acho que, embora haja um aparente conflito aqui de ordem de matiz constitucional mesmo, né, porque ambos tocam em assuntos constitucionais, eu acho que a gente deva prestigiar o direito urbanístico, sabe? Em razão, o bem-estar das pessoas, da coletividade, tem muito a ver com o direito urbanístico. O direito urbanístico ele não existe de graça só porque um outro membro do parlamento municipal, numa hora, achou bom aquele formato ali de imóvel, ou um prefeito que estava ali passando o mandato dele, achava isso ou aquilo sobre aquela área lá da cidade. Na verdade, o direito urbanístico serve também para manter o ambiente organizado, com qualidade de vida, isso tem a ver com a dignidade das pessoas. Basta a gente olhar para a desorganização das nossas comunidades brasileiras, nas comunidades de pessoas mais humildes, né? Então, claro que há aí também um aspecto constitucional muito relevante da própria dignidade da pessoa. Então, imagine só, se for permitido todo mundo usucapi uma área de 250 metros numa região que não era permitido, você Uhum. vai acabar gerando uma Uhum. desorganização urbana, provavelmente pode conduzir a uma desorganização urbana que não é desejada pela própria Constituição. A Constituição disse que o município deve regulamentar isso, né? Então, aí é o seguinte, nesse primeiro ponto do raciocínio, eu acho que, se por acaso houver limitação de caráter urbanístico, eu acho que não pode você usucapi parte daquele bem, ainda que haja possibilidade de desmembramento, porque, veja, Uhum. na verdade, você tem, do ponto de vista da propriedade, tá bem, então vamos lá, você vai usucapi dos 500, vamos botar aqui 400 metros, para não dar nem o dobro, ou até 300 metros, né? Você vai usucapi 250 metros, eu vou regularizar essa parte, mas vai ficar uma faixa de terra de 50 metros quadrados Uhum. e vai ser objeto de posse por parte de alguém, que, como você está dizendo, na hipótese pior, vai ser adquirido por usucapião depois de somados os 15 anos, né? Mais os outros requisitos que a lei possa exigir ali, enfim. Você vai acabar usucapindo aquilo ali a longo prazo, né? Em etapas, né? Digamos, né? Mas se do ponto de vista urbanístico isso está proibido, eu prefiro, Uhum. veja, essa minha posição, eu sei que alguns pensam de modo contrário, eu prefiro olhar para o regramento urbanístico, certo? Uhum. Inclusive, boa parte dos nossos julgados, recentemente eu vi um julgado do STJ que diz isso, que é inviável
a aquisição da propriedade urbana pela usucapião especial, como imóvel, estando aqueles 250 metros em área maior do que os tais 250 metros, né? Também é bom a gente lembrar que nós estamos falando aqui, eventualmente, dos terrenos, né? Mas isso também envolve os apartamentos, né? Porque como a lei não tratou dos apartamentos, os apartamentos eles também podem ser objeto de usucapião especial, desde que o apartamento tenha menos de 250 metros quadrados. Então, você imagine só, você vai usucapi um apartamento de 300 metros quadrados, né, dizendo, olha, eu só quero 250 mesmo, os outros 50 ficam ali sem dono. Né? Na verdade, nessas hipóteses, não me parece mesmo possível. Certo? Agora, veja que coisa interessante. Nós estamos num ambiente urbano em que o módulo mínimo, por exemplo, é um módulo de 10 por 20. Existem vários lugares no Brasil, você pode checar aí mesmo nos arredores de Belo Horizonte, em outras áreas, nos arredores das cidades. Tudo bem, eu não vou admitir que isso exista nos centros das cidades, principalmente nas cidades mais modernas, do centro-oeste, do norte do Brasil, que foi mais bem projetado, ali, as capitais do norte, mas nessas regiões mais distantes do núcleo central da cidade, que são regiões mais baratas da cidade, digamos assim, elas admitem, em boa parte dos casos, módulos de 10 por 20, que dá 200 metros quadrados. Né? Então, imagine só, você ali numa área, numa rua, fica uma gleba de terra, que é um terreno vazio, ninguém cuidou, chegou um cara lá e, sei lá, por mera sorte, ele delimitou 250 metros quadrados, não precisou 230, né? E ele está tirando de uma gleba maior de, sei lá, de 1 hectare, que ficou ali no final de uma rua que limitava um loteamento, por exemplo, né? Isso ficou lá. E o cara foi lá, invadiu, ficou, consolidou a posse, não é mais violenta, já se passou o tempo necessário. Por que não você não admitir nesse caso? Né? Você não está afrontando, você tem até autorização urbanística para fazer 10 por 20. Por que não fazer um módulo 10 por 20 dá o quê? 200 metros quadrados. Por que não fazer um módulo novo de 230 nesse caso? Né? Então, me parece que nessas hipóteses, sabe, apesar de saber da jurisprudência dizendo que não, mas eu também percebo os casos que a gente vai analisar sobre esse assunto, eles são casos muito específicos, quando eles tratam realmente ali desses imóveis que não cabe o desmembramento, né? Não cabe a divisão deles, são indivisíveis, ou por ordem urbanística, ou por indivisibilidade física mesmo, né? Eu acho assim, Felipe, que o ideal seria a gente analisar essa questão mais ou menos nesse viés, sabe? Notadamente, e aí sim, veja que coisa interessante, se a gente for imaginar que nesse segundo exemplo que a gente usou, do imóvel de 230 metros quadrados, no final de rua, que foi retirado de uma gleba maior de 1 hectare, que foi invadido só os 230 ali, na matrícula está lá 1 hectare, né? E você só vai pegar aqueles 230 e tem uma função social ali, você tem a moradia de uma família, essa família já está ali há 5, 6, 7 anos mesmo, sei lá, 8 anos, até muito mais, às vezes, né? Então, você não vai permitir a consolidação da propriedade, às vezes a pessoa está precisando, por exemplo, de tomar um empréstimo e o banco exige uma garantia e você tem a coisa, não está regularizado para o banco, a regularização fundiária ela é importantíssima para a circulação do crédito, né? A gente não tem regularização fundiária só por diletantismo do possuidor, né? A regularização fundiária ela serve também para trazer segurança no fluxo do crédito. O setor bancário ele não dá crédito a gente se a gente não levar bens que estão regularizados, né? E para ser dado em garantia. Então, numa ocasião dessa, numa hipótese dessa, não vejo motivo para não se reconhecer a aquisição da propriedade pelo usucapião nesses casos, né? Interessante isso. Mas confesso que isso, ressalvadas aí, eventualmente, opiniões em sentido contrário, né? Maravilha, Rodrigo. Nós fomos britânicos, olha, em 1 hora aproximadamente de conversa, a gente conseguiu passar pelas 3 perguntas principais que eu queria te fazer. Eu sempre termino todas essas conversas com uma vontade que a conversa continuasse. Eu espero que a gente possa se encontrar
em outras ocasiões, de repente até mesmo por esse mundo virtual, porque agora eu acho que isso vai se consolidar, né? Como você disse, a gente tem que explorar esse espaço, né? E também nos eventos físicos. Eu tenho, desde 2017, participado dos congressos do IBDFAN, né? Me tornei um sócio apoiador e realmente agora acompanho muito o trabalho, espero participar mais no futuro, então eu espero te encontrar. Te agradeço muito mesmo, eu sei que você tem uma agenda muito apertada, mas você foi muito generoso ao ceder esse tempo para a gente conversar, foi uma conversa ótima, e eu fiquei muito feliz, ainda por cima, não só porque gostei de te ouvir, mas também porque assino embaixo das suas opiniões, vou levar isso agora para as minhas aulas, te agradeço muito mesmo, então vou te devolver a palavra para você poder fazer o encerramento, Rodrigo, assim, mais uma vez, eu demoro muito para encerrar, porque eu fico agradecendo muito, mas é porque a gratidão é verdadeira, sabe, é sincera. Então, muito obrigado mesmo. Pode ficar à vontade para você encerrar. Felipe, é o seguinte, eu só estou triste porque a gente já vai terminar, sabe? É realmente uma pena. Eu acabei marcando aquele outro compromisso que eu lhe falei um pouquinho antes. Infelizmente, a pessoa trabalha durante o dia inteiro, está lá, inclusive, no front da Covid e precisava fazer uma reunião agora à noite. Eu disponibilizei às 20h30 para a gente bater esse papo com ele. Mas eu confesso a você que, por mim, eu ficaria aqui o resto da noite, viu, batendo papo com você sobre o assunto direito das coisas. Aliás, você sabe que aconteceu nesse papo da gente hoje algo que, segundo os nossos alunos, não acontece muito regularmente, que é o tempo passar rápido tratando sobre o direito das coisas. Não é? Mas acabou Isso aí, Rodrigo. passando rápido. Infelizmente, o tempo voou. 1 hora a gente bateu um papo muito agradavelmente sobre outros temas, claro, e também sobre essas questões relacionadas ao uso capião. Eu quero lhe dizer que a única condição que eu faço para a gente encerrar esse bate-papo de agora é o fato da gente estar juntos daqui a pouco, daqui a alguns dias de novo. Vamos bolar outro tema aí, ou então até continuar Uso Capião parte 2, a gente vê outras temáticas aí, que aliás não acaba nunca, né? E a gente vai voltar aqui. Aliás, um tema bom para a gente fazer, a gente pode deixar passar mais um tempinho, até para as pessoas já ficarem nessa expectativa, era a gente fazer uma lá no YouTube do Direito Civil Brasileiro, do Uso Capião parte 2, e aí a gente trata, por exemplo, de uso capião no ambiente do condomínio edilício. Meu amigo, isso cabe uma conversa assim de, no mínimo, umas 10 horas seguidas, né? Se for o caso, outro professor para estar com a gente também, bater um papo ali sobre o direito das coisas, sempre é bom. Tem muita gente boa no Brasil que trata sobre o direito das coisas, sabe? Vamos ver se a gente faz isso aí, vamos organizar isso. E por hora, eu quero lhe agradecer muito também esse momento que a gente está junto aqui, esse espaço, lhe parabenizar pelo seu canal no YouTube, lhe parabenizar pelo o Instagram muito bem bolado, né? E que vale muito a pena as pessoas também seguirem, né? Quem estiver aí, quem estiver nos ouvindo, quem for nos ouvir mais ainda, vai ter a chance de encontrar informações de muita qualidade lá com você. Isso é o que importa, é a gente criar um pool de ambientes eletrônicos de qualidade no direito civil, né? Aliás, eu noto até que o direito civil ele largou na frente com isso, né? O nosso ramo ele tem muito mais muitos locais eletrônicos assim de alta qualidade, mais do que outras áreas do direito, diga-se de passagem, sabe? Não sem demérito nenhum, né? Tem aquelas brincadeiras que o pessoal coloca ali, né? Eu prefiro civil do que penal, né? Por exemplo. Eu também prefiro civil a penal, mas mesmo assim eu vou lhe garantir, tem muito mais Instagrams e o próprio canal de YouTube de qualidade de direito civil do que de direito penal, né? Vamos convir. Felipe, olha, muito obrigado, viu? Estamos juntos aí. Nos dias a gente vai se ver de novo aí, certamente pelo mundo virtual. E se Deus quiser, essa vacina que hoje foi anunciada aí, né? Que a empresa está saindo com ela mais adiante, eu acho que ela vai chegar rápido para a gente. E a gente vai começar a botar os aviões para funcionar de novo e viajar ao Brasil. Pois é, se Deus quiser. Rodrigo, queria só aproveitar aqui no final para já deixar publicamente registrado o meu aceite para qualquer convite que você fizer. Eu estou à sua disposição, vai ser uma honra enorme, tá? Então pode contar comigo mesmo, vai ser muito bacana.
o tema já fica combinado, uso capião e condomínio edilício, imagina, isso vai dar muito o que Maravilha, falar. com Né? certeza. Vai ser um Maravilha. debate Muito, bacana. muito Você obrigado. já vai Muito ficar mesmo, comigo viu, nessa Rodrigo? aí. Sem dúvida. Muito obrigado mesmo a você, a todos os que eventualmente assistiram à nossa conversa. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.